Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Hassan Zibawi e hoje vou falar para você do mapa de calor. Como e por que usar na saúde pública. Aqui tem a representação de um mapa de calor e o que ele está dizendo para a gente? Que tem uma área ali que está com um marcador, né, para chamar bastante atenção e que está na cor vermelha, mostrando para a gente que ali é uma área onde tem maior concentração, maior densidade de um determinado evento. Então, no mapa de calor, as cores quentes demonstram para a gente onde tem a maior ocorrência dos casos. No caso desse mapa aqui, o vermelho e o laranja. E as áreas com menor, as áreas mais claras, aqui o amarelo e o verde, as áreas com menor concentração do caso. Outros nomes que você pode encontrar também para mapa de calor: mapa de Kernel, mapa de densidade de casos. E quais são os principais usos? Monitoramento da distribuição de doenças. Então, se você quer conhecer como que um determinado agravo está se comportando no território, a proximidade com áreas mais densamente populadas, povoadas, a proximidade com outros bairros, com equipamentos de saúde, com áreas verdes. Então, o mapa de calor ele é interessante nesse sentido. Identificação de áreas vulneráveis, áreas de maior risco de vulnerabilidade social, planejamento e gestão de serviços de saúde. Se você consegue enxergar de forma clara onde está a sua maior demanda, onde tem mais ocorrência de um agravo ou de uma condição de saúde, por exemplo, hipertensão ou diabetes. Se você tem clareza onde isso acontece, isso te ajuda a planejar o seu serviço de saúde. Vigilância epidemiológica, a gente já falou um pouquinho também, né, da monitoramento de doenças. E o mapa de calor também ajuda na comunicação visual e tomada de decisão. Que tipo de dado é o mais interessante para a gente gerar um mapa de calor? Se você tem uma tabela com endereços ou com coordenadas geográficas, ou se você já tem um arquivo de pontos georreferenciado. Estes são as situações ideais para a gente produzir um mapa de calor. Porque se você tem uma tabela de endereços ou de coordenadas, esses dados serão convertidos em um arquivo de pontos e a partir desse arquivo a gente gera um mapa de calor. Então aqui, por exemplo, acima a gente tem uma tabela de endereços, né? Logo abaixo, uma tabela com coordenadas. Tem coordenadas x e y que está em metros e longitude e latitude que está em graus. Todos eles podem ser usados para a geração de pontos, que é justamente o que a gente enxerga aqui embaixo na tela. Eles podem dar origem a um arquivo desse, assim, os pontos mapeados e que a gente vai usar para fazer o mapa de calor. E qual que é a teoria, né, de um mapa de calor? A gente precisa definir um raio de influência. E aí, no ponto central, a partir do qual foi gerado o raio, a gente vai ter o valor máximo. E na borda do raio, a gente vai ter o valor mínimo. E no intervalo entre o centro e a borda, a gente vai ter os valores intermediários. Então, aí ao lado, a gente observa alguns pontos, né, que geraram raios de influência. E onde ocorre a interseção dos raios, a gente vai ter uma somatória dos valores. Então, como definir o raio de influência? Você pode definir a partir do conhecimento do evento que você está analisando. Pode ser que a orientação do raio que você vai usar já tenha vindo em uma nota técnica.
pode ser que o Ministério, ou o Governo do Estado, ou o seu próprio município tenha uma orientação de qual é o raio que você vai usar para analisar aquele evento. E você também pode ajustar o raio conforme a densidade dos casos que você está analisando. Você pode fazer testes, né, para observar se tem situações que são mais interessantes. Às vezes os seus raios estão, o seu mapa ficou muito concentrado, muito condensado ou muito difuso. Então pode ser interessante fazer testes também com raio de influência. Neste mapa a gente observa, isso é um mapa real de um mapeamento de casos de dengue que houve em um município. Tem mais de 80 mil casos mapeados. E apenas por este mapa fica difícil da gente saber onde que os casos estão ocorrendo de forma mais concentrada, porque tem casos para todo lado. Tem algumas áreas, aqui por exemplo, ó, que tem menos casos, mas de uma forma geral o município está todo tomado. Então apenas por um mapa de pontos é difícil a gente determinar. Se for tabela, então, mais difícil ainda. Agora aqui, a gente gerou um mapa de calor a partir daquele mapa, e olha como fica muito mais claro de definir quais são as áreas onde houve maior concentração de casos. Então o mapa de calor ajuda muito nesse sentido. E quais são os principais erros na elaboração de um mapa de calor? Se você usa um raio de influência mal definido, você pode ter áreas muito fragmentadas ou muito difusas. Sistema de coordenadas incorreto. Quando a gente vai fazer um mapa de calor, é interessante que a gente use um sistema de coordenadas métrico, né? Porque a gente pode usar graus ou metros. Para o mapa de calor, é interessante que a gente faça com metros, sistema de coordenadas em metros. Dados duplicados. Se você tem um dado em que ocorrem muitas duplicidades, você tem um dado que aparece 2, 3 ou mais vezes, você pode estar gerando áreas quentes, áreas de calor equivocadas, né? Ou que não deveriam existir ali, ou que estão com uma densidade mais intensa do que deveria. Georreferenciamento incorreto também. Se você mapeou seus casos, porque as ferramentas que existem para fazer georreferenciamento, elas auxiliam muito, mas elas podem cometer erro também. Então, se você tem endereços que foram mapeados de forma incorreta, você pode ter áreas quentes equivocadas também. Não ter clareza do evento que você está avaliando, que está sendo avaliado. Então, por exemplo, se você recebe uma tabela, né, em que você precisa fazer filtros para analisar o evento da forma como você quer, é importante que você conheça essa tabela, qual que é a coluna, quais são os valores que você vai filtrar. É nesse sentido, de ter a clareza do evento para você ter, por exemplo, você quer filtrar apenas casos confirmados, ou casos confirmados e prováveis, e desconsiderar os descartados, é importante que você conheça a sua tabela. Se você ignora o contexto temporal, né, você quer fazer um mapa de calor da última semana, do último mês, dos últimos 3 meses, do último ano, é importante que você considere essa janela, né, o contexto temporal. E se você ignora o contexto territorial, você pode ter um viés de interpretação. Pode ser que você tenha uma área com menor densidade de casos, menor ocorrência de casos, mas que é justamente uma área com menor densidade populacional. E pode ser que essa área, se a gente fizer uma análise de incidência, essa área pode ser mais importante do que uma área com maior ocorrência de casos.
porque essa área de maior, onde houve uma maior ocorrência foi justamente por causa de uma maior concentração de pessoas que vivem ali. Né? Então, o contexto territorial, entender a dinâmica, tanto da ocorrência do evento como o território, é importante nessa análise. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, curte e nos vemos no próximo encontro.